Boa noite, meu povo, começando mais um Resenha Podcast toda terça-feira, a partir das 19 horas, a gente aqui sempre trazendo um assunto interessante, inteligente, leve, aquela resenha suave que só a gente tem aqui no Resenha. Bom, pra gente começar, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, que é muito importante se inscrever no nosso canal, para interagir, para seguir, para entender um pouco mais o que passa aqui pelo canal do Resenha e também pelo canal da Continet. Agradecer também a Continet, que estamos ao vivo pelo canal da Continet, parceria aí de milhões que chegou para o Resenha só para somar, que não para de crescer. Pedir também para você se inscrever, além de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, porque lá você vai ficar por dentro dos nossos convidados, dos cortes, enfim, de tudo que rola aqui nos estúdios da Sans Filmes. Bom, antes da gente trocar essa ideia aqui com o Arthur Neto, que a gente vai falar um pouco sobre marketing político, a gente estava falando um pouquinho fora do ar aqui, eu já fiquei encantado com esse tema, é um tema muito bacana e tem um leque de possibilidades no marketing político, né, Arthur? Com certeza, seguramente. Primeiramente, boa noite a todos, né, seus seguidores que acompanham o podcast Resenha. Te agradecer a Continet também aí pela a oportunidade. E a gente está aqui para isso, para bater esse papo, para falar da importância do marketing político num processo eleitoral, bem como também na gestão, né? Porque o marketing político, ele não é só necessário durante o período eleitoral. Ele também é necessário durante a gestão. Principalmente quando diz respeito a uma prefeitura do tamanho da capital de Rio Branco, que governa 50% praticamente da população acreana, né? Se eu não me engano, só são 2 estados que são assim, que é Rio de Janeiro e o Acre, né? Que 50% fica na capital. Então, é importante que a gestão ela se organize, né? E acompanhe as tendências do marketing político que tá assim, como você disse ainda há pouco, hoje é um, amanhã é outro. Hoje é um, amanhã é outro. Arthur, a gente vai... Para você que está entrando agora, está entendendo o que a gente está falando, o Arthur vai explicar para a gente estava falando fora do ar um pouquinho aqui sobre esse marketing político, sobre grandes jogadas que podem ser feitas, né? Tanto para você ser um político futuramente e para você manter a sua gestão com estratégias de marketing que abrange muita coisa. Antes da gente continuar a nossa resenha aqui, Arthur, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Precisa falar dos nossos patrocinadores, começando pela Riberágua, que está com a gente desde o início do resenha. Para a gente falar aqui, precisamos molhar as palavras. E molhar com Riberágua, água de qualidade, água do nosso Acre, aqui tem a bandeirinha do Acre, eu adoro a Riberágua. Então, eu não sei você que roda muito, mas eu acho que a água do Acre é diferenciada. Com certeza. eu gosto da água daqui, eu não sei, eu vou por aí pelos cantos. O lugar que eu mais tomo água é aqui no Acre. Não sei se é por conta do tempo, né? Esse calor com umidade. Influencia. Mas Riberágua, para você que está nos ouvindo aí. Também o Sicredi, que é nosso parceiro, sempre acreditou no Resenha nessa nova temporada. Você pode ser um cooperado, assim como eu, assim como a Sans Filmes, assim como a Continet, ser um cooperado do Sicredi, ser um associado do Sicredi. Você que ainda não conhece o Sicredi, é uma cooperativa de crédito que você vai ser ali sócio do banco. Imagina você ser sócio do banco? Então, procure o Sicredi nas redes sociais. Aqui no Acre, Sicredi Biomas. Você pode ir até uma agência do Sicredi, tem algumas agências aqui em Rio Branco, no Acre inteiro, né? Mas a gente, você que está nos acompanhando no interior, a gente de vez em quando faz umas ações pro interior aí, até mandar um alô a todo mundo de Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, enfim, do Brasil todo, né? O bom do podcast é isso, a gente está interagindo com o Brasil inteiro, né? Tem essa facilidade, né? Enfim, mas a gente recomenda demais o Sicredi para você que não conhece, segue lá nas redes sociais ou vai até uma agência, troca uma ideia, liga, porque realmente vale muito a pena para relacionamento com o banco, você que está abrindo um negócio, enfim, são N possibilidades no Sicredi. E também o Alto Posto Amapá, que está com a gente no Resenha, sempre acreditando no projeto. O Alto Posto Amapá é um produto que eu realmente assino embaixo, é um posto que eu assino embaixo com a gasolina Petrobras, ali na Via Chico Mendes, esquina com a Estrada da Amapá. A gente já é parceiro aí há pouco mais de um ano e realmente é um posto diferenciado, porque conta com conveniência, restaurante, você pode fazer a manutenção do seu carro lá.
Você pode comprar um carro lá, tem loja de carro, enfim. É um posto realmente de qualidade. Agradecer sempre ao Auto Posto Amapá em nome do Magid e toda a sua família. Bom, vou seguir pro nosso convidado aqui, senão ele vai achar que a gente tá cheio de dinheiro, cheio de patrocinador. E isso é uma verdade. Apesar de. Vamos já montar um podcast. Temos poucos e bons patrocinadores, né? É bom. Né? Arthur, a gente estava falando aqui fora do ar sobre marketing político. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, sua câmera é aquela ali, pra você falar um pouquinho quem é o Arthur Neto. Ok. Cruzeirense, apaixonado pela minha cidade, a eterna terra dos Dallas, né? Venho de família política, eu costumo dizer que o sangue político corre na veia, né? Meu irmão foi deputado federal, Henrique Afonso, por 3 mandatos, hoje é vice-prefeito em Cruzeiro do Sul. E eu cresci nesse meio, né? Já muito novo, entrei em Grêmio Estudantil, daí vai para DCE na UFAC, aí você vai crescendo, vai se apaixonando pela causa. Daqui a pouco eu já estava envolvido em mandatos, coordenando campanhas, coordenei várias campanhas de prefeito, de deputado estadual, deputado federal do meu irmão. As campanhas do meu irmão era eu que coordenava, como também o mandato em Brasília. Coordenei o mandato e a campanha do deputado federal Major Rocha, foi uma honra, foi uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar. Coordenei a campanha do governador Gladson Cameli, junto com o Wilson, marqueteiro, um grande parceiro, o Ribamar Trindade, que hoje está no Tribunal de Contas do Estado. Juntos coordenamos a campanha do governador Gladson em 2018, com vitória. Coordenei a campanha do prefeito Tiambu Calon em 2020, com vitória também. Fui chefe de gabinete da senadora Maísa desde os primeiros dias até agora 22. E recentemente estava como chefe de gabinete do prefeito Tiambu Calon, quando decidi sair para seguir essa carreira, de montar uma equipe que pudesse estar desenvolvendo esse trabalho de consultoria, de modo que viesse trazer um pouco mais de informação, de profissionalismo para a classe política, aqueles que querem entrar, aqueles que já estão, né, porque a gente está preparado para isso, tanto para o processo eleitoral como também para a gestão, para o mandato, né? A gente vê essa necessidade gritante, quando você vai principalmente para as principais cidades. Eu estava citando para você Geraldo Alckmin, para mim é uma inspiração como um político profissional. O Geraldo Alckmin, para você ter ideia, Marcelo, até a gravata que ele vai usar, ele usa pesquisa qualitativa. Geraldo Alckmin, detalhes, todos os passos, detalhes. Ele é um cara detalhista, organizado, calculista. Então, assim, é um cara... Por isso que foi o que foi em São Paulo, governador por 4 vezes, hoje é vice-presidente da República, né? E você não vê tá nele, lá à toa, né? Eu vou te tá... chamar de como? Arthur Neto, ou Neto, Arthur, né? Então pronto. E você vê que o Geraldo Alckmin, ele não tem aquele traquejo político, aquele populismo. Não. É estratégia, é marketing, é ciência. E é para isso que a gente está montando esse trabalho. Porque já existia, já era muito forte. Você vê que em 2018 o Bolsonaro inaugurou isso no Brasil. Bolsonaro estava num partido danico, inexistente, inexpressivo. Pelas redes sociais, foi eleito presidente do Brasil. No primeiro turno. Mas eu até te perguntei isso fora do ar. Foi a virada de chave do Brasil aquilo ali? Ou aquilo vinha se construindo devagarmente? Eu até vi um post hoje mais cedo na internet que falava assim, cara, eu tenho 35 anos. A minha geração, ela viu de tudo. MSN, Orkut, aquela internet de escada, internet tudo. E tá vivendo hoje essa nova era, né? Porque eu acredito que 2017, 2016... vem se transformando de uma forma absurda. E a pandemia também acelerou demais esse processo, né, Arthur? Com certeza. Eu ia falar sobre isso. Isso é um processo que foi construído. O Bolsonaro foi... Aliás, foi o filho do Bolsonaro, foi o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro. Foi ele que teve a sacada e disse, o caminho é esse. E o Bolsonaro acreditou fielmente e funcionou. O Bolsonaro não veio no Acre. Como é que explica isso? Bolsonaro não veio no Acre na eleição de 2018 e teve quase 70% dos votos, 69,68%. Como é que explica isso? Então a gente precisa entender esse processo e se adequar a ele. Eu gravei vários vídeos falando sobre isso e num deles eu falei que a política ela seguia tendência. Aí um cara muito valente veio no meu privado perguntar dizendo que eu estava falando besteira. Aí eu digo, meu amigo, observe um processo eleitoral de 20 anos atrás e observe um processo eleitoral hoje.
você vai entender o que eu estou dizendo. Eu afirmo que a política segue sim tendência à comunicação do candidato, à estratégia política e de marketing do candidato. Aí eu cito para você o Lula, petista, e o Alckmin, era tucano, foi pro PSB, mas até então estava anunciando pré-candidatura pelo PSDB, a presidente da República. O Lula, ele é muito inteligente, pode ter todos os defeitos do mundo, eu não sou lulista, para que fique claro, mas eu admiro a perspicácia dele. O Lula disse, olha, queremos ganhar? Queremos, então existe um caminho, e um caminho duro, e nós vamos ter que fazer aqui articulações obedecendo o momento político no Brasil, que muita gente não vai gostar. Arthur, na tua visão, o Lula é um senhor de idade, tem 80 anos. Às vezes eu até falei aqui fora do ar, com 35 não me sinto tão atualizado em algumas situações. O que você vê isso? É a inteligência dele de abrir a mente para contratar pessoas como você, que fazem acontecer? Ou vem dele isso e ele vai instruindo a equipe? Tu sabe um pouco disso? Olha, o Lula vem de sindicato. Sindicato é uma faculdade, irmão. Que curso superior nenhum. Curso superior, porque meu irmão vem de sindicato. E o meu irmão, se você parar para conversar com ele, ele é um crânio. Então o sindicato... Vem de areia no deserto. O sindicato, PT e PCdoB, eles formam liderança. E o Lula foi forjado na luta, certo? Esse é um ponto. É um cara que é inegável a sua inteligência. Eu estou falando demais Lula, daqui a pouco vamos pensar assim. Não, até porque eu quero tocar também no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ao mesmo tempo que entrou para a política pelo marketing de redes sociais, enfim, eu acho que ele também pecou nisso e perdeu ali mesmo. Ele deu um tiro ao pé dele, pelas próprias redes. Vamos chegar lá. Então, eu estava dizendo, o Lula tem escola, o Lula é inteligente, né? E o Lula é um cara que está faltando em um monte de político, que eu só vejo um aqui no Acre igual. Que o pessoal subestima muito ele, Gladys Cameli. O Gladys Cameli é muito parecido com o Lula. O Gladson, ele sabe, ele trabalha com números. O Gladys trabalha com números, eu trabalhei com ele já. Trabalha com números e com pesquisa. E ele é que nem águia. O Lula, para ganhar, ele junta com quem for, para governar também. E quem não É interessante você falar isso. Em um trecho da entrevista que a gente teve com o Gladson, a gente fez a entrevista com ele na casa dele, inclusive, e ele falou sobre isso. Ele falou que, Marcelo, hoje em dia não existe mais esse negócio de alianças, eu vou brigar aqui pela direita ou pela esquerda. Não, eu vou para onde o negócio funciona. Com alianças, né? É mais ou menos isso que você está falando, né? É mais ou menos isso que eu estou falando. Que olha o dia que o Lula foi buscar o vice dele, cara. Ele percebeu que ele tinha fragilidade no meio dos bancários, dos industriais, do setor produtivo nacional, de quem mexe com a economia, com a questão do agronegócio. O Lula tem dificuldade, o Lula entra nas massas populares, no povão. Aqui em cima, na classe média, ele não tinha uma boa entrada, ele precisava de um vice que tivesse essa entrada. Ele foi buscar quem? Geraldo Alckmin. Isso é tendência, cara. Isso é se adequar ao momento. Tendência é isso, é se adequar ao momento. Aí vem a questão da comunicação. Se a tua comunicação, enquanto candidato, enquanto gestor, não entender isso, e ainda estiver na década de 90, e não perceber que, cara, há 3 anos atrás existia podcast aqui? Não, irmão. Eu acho que o Resenha foi o primeiro podcast, tá mais ou menos com isso aí, 3, 4 anos. Eu tô à frente do Resenha há pouco mais de 1 ano, mas já existia, mas é impressionante como ele deu essa evoluída, né, nos últimos tempos. Correto. Mas assim, ainda é um pouco tardio, né? Aí deixa eu te falar. Aí você falou da pandemia. A pandemia acelerou demais esse processo. A pandemia acelerou demais a necessidade de que a classe política, quer seja candidato ou gestor, isso serve também para empresários, que eles se adequem ao novo momento, ao novo tempo que nós estamos vivendo. 2020, em plena pandemia, eu coordenei a campanha do atual prefeito Tião Bocalon, e a gente queria fazer um comício. Mas como fazer comício se estava proibida a aglutinação? Aí nasceu a ideia de fazer o comício online. E fizemos o primeiro comício online do Acre. Legal. Do jeito que estamos aqui agora,
Do mesmo jeito. Tem gente, o Bocalão falou, o Petecão, a Mafisa, a senadora Maísa falaram como se estivesse falando com a multidão ali na frente. Isso é uma das armas que o marketing político tem, de várias, né? De várias que ele te permite. Porque até mesmo você... para você entender, vou contextualizar aqui um pouco, a gente estava falando fora do ar daquela estratégia que você falou do Geraldo Alckmin. Quando você encontrou ele chamou você pelo nome. Isso. E aquilo te impactou. Eu queria que você explicasse até um pouquinho essa história aqui para o nosso internauta. Foi assim, realmente, é o que eu estava te dizendo da minha paixão pelo marketing. Né? O Geraldo Alckmin, para mim, é uma referência nacional de um político que trabalha com muito profissionalismo. E eu, Major Rocha, Mara Rocha e Gladson Cameli, visitamos ele em 2018, quando ele ia ser candidato a presidente da República, para anunciar que o Rocha seria o vice do Gladson e a Mara iria para a Federal. E eu estava na antessala, o cara chegou e pegou o meu nome e perguntou qual era a minha função, pegou o nome do Gladson, pegou o nome do Rocha e a função e a Mara. Quando nós entramos, que o papo começou a fluir, e aí eu me inscrevi para falar, eu disse, presidente, posso falar? Ele se virou para mim e disse, pode sim, Arthur. Eu tomei um susto, cara. Eu digo, como é que esse cara sabe que eu sou Arthur se tem 3 homens aqui? Podia ser o Rocha ou o Arthur. Aí eu tomei a liberdade de perguntar ao assessor dele, e ele disse, olha, nós somos orientados, tem uma pessoa que sempre vai na antessala, pega o nome e pega uma referência da pessoa. Arthur, camisa branca e uma pulseira prateada. Então, o Alckmin, quando vocês entram, ele já começa a observar esses detalhes para ele se referir a você pelo nome, porque isso traz uma intimidade, gera exatamente. Uma intimidade. Por isso que eu pedi para você explicar, porque isso é uma jogada simples, mas que funciona perfeitamente bem, né? Te faz analisar o cara e se sentir valorizado, ou seja, ele faz isso com todos e funciona. O cara não tá onde tá à toa, né, Arthur? Não tá onde tá à toa. Eu queria que tu puxasse até aqui pro Acre. Como é que tu vê as tendências aqui pro Acre nesse sentido de marketing político? A gente falou já do governador Gladson Cameli, que ele tem muitas sacadas, mas eu ainda vejo isso bem precário aqui, e na maioria dos políticos, né? Foi daí que nasceu essa ideia, Marcelo. Foi daí porque eu vejo isso muito precário. Eu, observando as redes sociais da nossa classe política, eu vejo muita gente desvirtuada, primeiro da função, e segundo, da realidade do Acre. Olha, fazer marketing, fazer comunicação no Acre é diferente de fazer marketing e comunicação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde a mentalidade das pessoas é outra. Então, até a ideia que eu estou propondo, ela é adequada ao Acre. Adequada ao Acre. A um marketing apropriado ao povo acreano, ao jeito acreano de ser. Eu tenho defendido, para aqueles que eu estou ajudando, que ele desenvolva uma comunicação, por exemplo, que eu tenho sempre dito, uma comunicação democrática, ou seja, inclusiva, porque as redes sociais hoje elas são predominantes no Acre, no Brasil, no mundo. Porém, no Acre, você precisa ser mais aberto, o leque precisa ser mais aberto, porque o rádio ainda tem uma forte influência, nós temos 37% da nossa população na zona rural, e nem todo mundo a internet pega bem, certo? E ainda tem aquelas pessoas, principalmente na minha cidade, 5 horas da manhã, irmão, programa de rádio, 5 horas da manhã é audiência total. Então você precisa estar atento para esse público. Você precisa estar atento que tem o teu trabalho, então, ele funciona como abrangendo todos os lados, não só o da rede social. Não, todos os lados. Entendi. É preparar a pessoa para que ela tenha um mandato mais produtivo, mais próximo da comunidade. Esse é o grande desafio, eu sempre tenho dito. Tu acha que um grande desafio também nesse teu mundo, porque hoje em dia a facilidade que a internet tem de chegar nas pessoas, de comunicar, de falar suas ideias, há também um certo perigo do cancelamento. Existe sim, né? Existe sim. É por isso que eu estou te falando que é necessário que haja uma comunicação. Eu defendia muito isso na prefeitura e no mandato da senadora, a gente fazia uma comunicação democrática, de modo que a gente conseguisse alcançar todos os públicos, né, rural, urbano, de todas as idades, gêneros, religião. Você precisa se preocupar, porque a Maísa, ela estava se preparando para ser candidata ao Senado, então ela tem que chegar em todo lugar. Então a gente democratizou bastante a comunicação dela.
para que todos pudessem ter acesso. Então, é necessário que os mandatários, hoje em dia, ou os pré-candidatos, tenham essa consciência, que a comunicação precisa ser atualizada, né? Precisa ser atualizada. Eu até brinquei um dia desse, onde haja espaço para o TikTok. Uhum. É necessário. TikTok é uma onda. Precisamos colocar o resenha no TikTok, Adélio. A gente precisa ir pro TikTok. Eu assumo que eu sou um velho. Eu acho que eu sou mais velho que o Lula, se duvidar. Mentalmente, mas eu tô abrindo a minha mente. É difícil. Conversando contigo já me faz pensar de uma maneira diferente. Por isso a importância, né, disso. É necessário. Mais uma vez eu trago o Gladys para a mesa. O Gladys é campeão? O Gladys é campeão. O Acre, você fez uma pergunta para mim. Ainda é precário desse tipo de serviço? É. Porque a mentalidade da nossa classe política é que apertar a mão, abraçar, é o suficiente. Eu te mostrei um vídeo agora há pouco do candidato a prefeito de Belém do Pará, onde ele ultrapassou todos os limites da criatividade. A rede social é um universo muito grande. E todo mundo faz a mesma coisa. Uhum. A tua preocupação enquanto candidato, gestor ou empresário é fazer o diferencial para prender a atenção. Quem faz o diferencial, quem apresenta uma proposta nova, inovadora, prende a atenção. Eu fico com o meu celular passando, aí eu vejo alguma coisa mais interessante, diferente, me prende. Esse vídeo eu estava passando. Quando eu vi o vídeo desse cara de Belém, eu digo, que é isso aqui, cara? Que negócio é esse? Que negócio extraordinário. Então, hoje o desafio das equipes de comunicação, que seja... Pra quem não tá entendendo, esse vídeo que ele tá falando foi tipo um clipe, né? Foi um clipe. Um trailer, vamos dizer assim, um trailer de um filme, como referência o Tropa de Elite, né? De Elite. Que o Wagner Moura faz aquela narração e mostra a cidade, e no final tá o político. Foi uma sacada genial, né? Uma sacada genial. E nas redes sociais tem que ter essas sacadas geniais. Então, as equipes de comunicação, de mandatos, de pré-candidatos, de empresários, elas precisam sair da mesma. Hoje eu estava com uma pessoa que é candidata. Eu digo, tá, então vamos pegar aqui, vamos listar aqui tudo o que todo mundo faz. Vamos jogar aqui? Todo mundo aperta a mão, tira foto apertando a mão. Todo mundo faz videozinho abraçando. Todo mundo faz videozinho no final abraçado, todo mundo com a mão para cima. Isso aqui é o todo mundo. Agora, nós, o que é que nós podemos fazer de novo? Sabe quem no Acre? Também não sou eleitor dele, nunca votei, mas admiro. Admiro. Jarude. Novo, Jarude, né? A nova política, né? O Jarude percebeu essa necessidade de se profissionalizar. Ele percebeu essa necessidade. Ele põe uns vídeos com os viés de comédia ali, né? Comédia, você vê aquela do Danoninho. Me chamou a atenção, pô. Uhum. Ele, aquele dia acaba viralizando. Aquele dia que o prefeito invadiu a Getúlio Vargas, ele fez um vídeo. Ei, eu não sou o prefeito, não. Então, assim, ele achou uma direção, um rumo pro marketing, pra comunicação dele, de rede, que hoje todo mundo olha. É interessante. Mas, Arthur, você como especialista em marketing político, às vezes isso também não pode ser levado muito a política a pagode, assim, fica um negócio meio... tá só brincando ali. Tá. Aí vem o que eu disse na palestra. Nem 8, nem 80. Dia desse eu vi um pré-candidato. Porque como é que o cara vai fazer... de fato, principalmente o candidato, não quem tá lá, mas o cara que quer entrar, como é que ele vai, nesse novo mundo de marketing político, mostrar propostas de fato, como obras, enfim. Então você vai entender o que eu vou lhe dizer. Eu escutei de uma pessoa que é mais inteligente que o Lula. E eu convivi com ela em Brasília, chama-se Ana Amélia. Já foi governadora do Rio Grande do Sul, já foi senadora, já foi de tudo que quis. Foi até a nossa vice-presidente em 2018. E ela era muito amiga da Maílza, senadora Maílza, hoje vice-governadora. E ela disse uma vez, Maílza, faz da tua rede social um mesclado. Uma hora tu faz algo engraçado, uma hora tu mostra algo propositivo, uma hora tu mostra a Maílza humana, brincando com o filho, fazendo uma comidinha, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí, se tu olhar a rede social do Jarude, voltando pro Jarude que faz comédia, tem hora que ele tá falando assunto sério. Tem hora que ele está fazendo meio que Cacete e Planeta, meio que CQC. Tem hora que ele está fritando ovo. Entendeu? Então, assim, é isso. Você não pode pegar a sua rede social e transformar ela só
no que é engraçadinho, senão cai nisso que você falou. Você não pode pegar a sua rede social e só colocar você na tribuna, senão cansa. Você não pode pegar a sua rede social e mostrar só a sua vida pessoal. Você tem que ter esse cuidado de fazer uma mistura, de modo que ela se torne atrativa, informativa, engraçada e prenda a tua atenção, que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Isso é uma jogada que não só funciona no marketing político, como para o lado empresarial também. Né? De forma geral. Você vê que eu tenho falado sempre, pré-candidatos, gestores e até empresários, porque serve para empresários isso também. Então, é necessário. Então, aqui no Acre, esse trabalho profissional ainda está um pouco distante. Por exemplo, e aí eu digo com experiência própria, eu acredito muito em pesquisa. Eu acredito muito em pesquisa e eu acredito muito na qualitativa. A qualitativa, ela extrai o sentimento das pessoas nos mais distantes bairros, comunidades. Ela diz o que ela está sentindo, o que ela pensa, o que ela espera do político. Quando o político se insere nisso aqui, ele automaticamente, o cara que está lá em casa, ele se identifica com esse político. E esse político torna então para ele o herói dele. Mas a nossa classe política tem muita dificuldade de fazer isso, de se inserir numa pesquisa qualitativa, no resultado de uma pesquisa qualitativa que é exigente, certo? E trabalhar com esse profissionalismo e ao mesmo tempo alinhado com o que as pessoas esperam lá no bairro ou na comunidade. Vamos, para você entender bem, um dia desse até eu fiz um vídeo e disse assim, olha, você precisa utilizar dessa ferramenta da pesquisa qualitativa para que você saiba o que você está fazendo com o seu mandato. Porque de repente você manda uma praça de esporte para o Jordão, certo? Mas como você não pesquisou, como você não sondou, não fez nenhum tipo de sondagem, se você tivesse feito, o pessoal tinha dito para você, deputado federal ou senador, tá, obrigado pela praça, muito legal, nós vamos ter uma praça aqui. Mas se o senhor tivesse feito aqui uma pesquisa ou tivesse sondado as principais lideranças, nós íamos dizer que o nosso maior desejo era uma creche. Então a pesquisa qualitativa, ela te dá essa informação, ela te diz como tu deve discursar, ela te diz como tu deve se vestir, como tu deve se expressar. Cara, é muito louco isso, porque tudo que tu tá falando tá abrangendo tudo do político, né? Quando tu sentou aqui, que a gente foi começando a conversa, eu achei que tu ia cuidar simplesmente do marketing político, mas ela vai além disso, né, Bartô? Isso é marketing político. Isso é marketing. Porque a gente, quando idealiza o marketing, a gente acha que a rede social é a comunicação, é o cara chegar ali, mas ele vai além, muito além. O marketing, ele estuda o mercado e as tendências, certo? Então ele estabelece regras para que você se adeque ao mercado. Esse exemplo que tu falou aí é um exemplo enquanto o cara já eleito, trabalhando em atividade, né? Porque você vê deputado na tribuna, deputado na tribuna da LEAC, da Câmara, do Senado, falando coisas que são interessantes para São Paulo, mas não são interessantes para Marechal Thaumaturgo, certo? Aí eu perguntei até no vídeo que eu fiz, se tu tá numa guerra, irmão, tu tem 10 balas na metralhadora, tu vai sair atirando no rumo? Não. Tu vai olhar o alvo certo, tu vai dar o tiro certo e matar os adversários certos. Ou seja, se tu tem um mandato e tu tem uma estrutura de voz na tribuna, de dinheiro nas emendas parlamentares, de articulação em Brasília e nos ministérios, por que tu vai fazer isso no rumo? Por que tu não faz isso em sintonia com o desejo das pessoas? Porque são essas pessoas que te elegem. E para mim o político, ele deveria pensar de manhã, de tarde, de noite, o que é que o povo está achando de mim? Por quê? Porque daqui 4 anos eu vou precisar desse povo. Esse povo precisa estar feliz comigo. Esse povo precisa estar em paz comigo. Então como é que eu faço para que esse povo esteja em paz comigo? Eu ando em sintonia com ele. Como é que eu faço para andar em sintonia? Pesquisa qualitativa. Vou me adequar à pesquisa. Vou cortar meu cabelo, vou me vestir. Cara, o Acre ainda não tem espaço para um Evita Peron. Aí tem certos políticos aqui que vão pro Mutambo, não com preconceito, pro Preventório também, não com preconceito, vestido para um baile. Isso já cria um constrangimento, um distanciamento. Então, o marketing, ele atua em tudo isso. Ele te deixa preparado para que você esteja na comunidade, falando o que a comunidade quer ouvir, levando para a comunidade o que eles precisam, e aí há uma sintonia, há um entendimento entre a comunidade e o gestor, o empresário, o pré-candidato.
A pior coisa do mundo, irmão, é tu O chegar... cara tem que saber se inserir onde ele tá chegando, né? Eu já vi político chegar em comunidade e ficar falando de assunto, falando, aí abrimos a inscrição, aí o povo veio começar a falar, nossa, nós estávamos falando do norte e o povo começou a falar do sul. Ou seja, se a gente tem as informações daquela comunidade e o pré-candidato naquela época tivesse se inserido a essas informações, ele ganharia simpatia. Quando você chega na comunidade, de igual modo, o Geraldo Alckmin, quando me chamou de Arthur, ele ganhou 50% da minha simpatia. Quando você chega na comunidade, que você já muda fala tudo, a né? linguagem deles, o jeito deles, e fala das necessidades deles, você já ganha 50% da simpatia. E isso só é possível quando você tem as informações. Isso só é possível quando você estuda. Ia falar isso. É importante não só obter as informações, mas estudar sobre, né? Sobre o ser humano. Acho que tem até um livro que é aquele Como Fazer Amigos. Eu ainda não li esse livro, mas eu tenho muita curiosidade. No século XXI, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do título do livro agora, até peço desculpa. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Para você saber se inserir, saber como chegar até para negócios, para o teu network funcionar melhor. A gente, por exemplo, que trabalha com marketing aqui, a gente também trabalha na Rádio Gazeta, a gente precisa estar envolvido com os empresários o tempo todo. Saber ter esse contato, saber fazer o network de forma correta, para que você ganhe aquele cliente. Com a linguagem correta, com o pensamento correto. Isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo. Para a empresa, para o político, para tudo. Você, por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm entrada nos rincões de Rio Branco. Então, toda vez que eu precisava entrar nos rincões, eu acionava eles. Por quê? Porque eles têm o linguajar, o jeito que eu não tenho. Né? Quando uma vez eu fui lá, a turma já olhou com estranheza assim e disse assim, o que é que esse playboy vai fazer aqui? Entendeu? Então você precisa ter essa habilidade, né? Porque em todo setor, quer seja dos evangélicos, da cultura, das religiões afro-brasileiras, eles têm um linguajar, eles têm uma cultura, eles têm um jeito específico. E aí você precisa, como candidato, como empresário, como gestor, se adequar a isso. E não tem outra ferramenta se não for estudar primeiro antes de ir. Senão tu vai cometer gafe, irmão. Tu vai estar falando do norte, o povo está querendo saber do sul. Entendeu? Então, por isso, essa necessidade de você se organizar cada vez mais. Ô Marcel, as pessoas e a classe política precisam entender isso. A classe política, quer seja com mandato, os partidos precisam entender, os empresários precisam entender que as pessoas estão cada vez mais informadas. Cada vez mais. Todo mundo tem um trocinho desse. Todo mundo acompanha em tempo real tudo que acontece. A posse do presidente da Argentina, um dia desse, uma pessoa humilde de Marechal Thaumaturgo mandou para mim o conflito que já está lá na Argentina por conta da mentira que o Milei soltou do cachorro dele, Conan, que morreu em 2014. E ele deu uma entrevista em janeiro desse ano dizendo que o Conan estava vivo. Olha, quando eu vi aquilo, o cara lá em Thaumaturgo me falando sobre isso, eu digo, olha como tá o acesso às informações. A própria guerra, né, no Oriente Médio. A gente tem informação real o tempo todo, né? Então, irmão, não tá como antigamente, não. Antigamente era fácil tu chegar num bairro e jogar teu migué. Hoje não, irmão. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, isso é bom, conhecendo o papel do político, né? Os deveres deles, os direitos deles, e aí tu chega hoje, as pessoas sabem o que perguntar, sabem te perguntar onde tu estava. O que cada político faz. Antigamente a gente votava e não sabia nem qual era a função de fato de cada político. Não. Hoje em dia não, hoje as pessoas sabem. Então, não adianta tu pegar com a tua mente ainda lá atrás, querer se envolver num processo eleitoral sem se adequar a ele. Um dia desse eu conversei com um amigo meu que é pré-candidato a prefeito e eu me acordei, vi uma foto dele juntando lixo no Rio Acre. Aí eu liguei imediatamente para ele e digo, amigo, que troço é esse? Apaga essa foto das tuas redes sociais. Quem colocou, apaga. Nem 8, nem 80, irmão. Mas o que é que tem? É legal, o povo... Ei, presta atenção. Todo dia tu se acorda, aí tu vai no Rio Acre com um saco de lixo e fica juntando garrafa PET? Não.
Aí agora, porque tu é pré-candidato a prefeito, tu foi numa operação que estão fazendo de limpeza. As pessoas sacam que isso não é real, né? Não é real. A Antônia Lúcia, quando foi candidata a prefeito em 2012, pegou um teçado. Esse vídeo até hoje circula. E foi capinar um terreno ali próximo ao aviário. Isso viralizou até hoje. Basta colocar, você vai ver. É verdade o que eu estou dizendo. Aí eu peguei o vídeo dela e mandei para ele. De cuidado, não tem nada contra a Antônia Lúcia, viu? Cuidado para não acontecer isso aqui. Mas o atual prefeito Bocalhão, ele tem dessas estratégias aí. Tem, e eu vivia pegando no pé contra isso. Você aqui tem... e acolá ele tá dando uma martelada ali, grudando um tijolo em algum lugar. Mas eu digo um negócio, tem coisa que é natural dele e tem coisa que... É forçado. É gente que chega e diz assim, faz isso, que vai... Porque o Gladson combina. Agora, vamos falar do Gladson. O Gladson começou a fazer essas coisas quando ele era deputado federal. No começo todo mundo se assustou e disse, cara, esse cara é doido. Esse cara é doido. O Gladson foi eleito a primeira vez em 2006. Esse cara é doido, tem um jeito doido de falar. Ele começou a falar e foram se acostumando. Em 14, na eleição dele Senado, foi a primeira eleição onde o Wilson, marqueteiro, assumiu ele. Mas, Arthur, na tua visão, é só marketing ou é o Gladson mesmo? É o Gladson. Eu fiz essa pergunta para ele na entrevista com ele e eu falei, ô Gladson, você tá no meio do bairro, num calor do caramba, e vai lá e come o quibe. Isso não é um pouco de forçação, não? Não é só... Eu perguntei na cara dele. Isso não é um pouco de tipo... vou fazer isso aqui porque vai me dar popularidade? Ele falou, Marcel, o cara que vai comer 3 quibe, não sei o quê. Não, é o Gladson sendo Gladson. Ó, a gente se conhece na infância, estudamos junto no São José. E o Gladson desde pequeno. Hoje eu estava vendo agora... De Cruzeiro do Sul, né? Quando eu estava vindo, eu vi ele dizendo hoje na rádio, eu vou ser presidente da República. Ele disse hoje. Eu não duvido, não. E eu lembro que eu e ele éramos fã do ex-governador Lei Gameli. Eu tinha 17, ele tinha 15. E a gente era fã, e o Gladson dizia assim, um dia eu vou ser governador que nem ele. E o Gladson... Ele falou disso também. O Gladson... Ele no São José queria ser presidente do... Não era Grêmio não, chamava outro nome. Grêmio é só no ensino médio. Me esqueci o nome agora, acho que é Santa Acadêmica. Não, Santa Acadêmica é... Me esqueci, eu sei que o Gladson queria. Se a gente ia fazer um arraial, o Gladson queria se destacar. Então ele é líder desde pequeno. Os amigos do Gladson sempre foram pessoas pobres. Sempre foram pessoas de baixa renda, certo? Então ele nunca gostou de estar no meio da elite. Entendeu? E o pai dele é igual a ele. O pai dele é igual a ele. Ele puxou muito o Eládio. E aí o Gladson cresceu assim. Então não pense que é o Gladson. As pessoas se identificam muito com ele. Né? Não pense que o Gladson, por exemplo, adora comer farofa de conserva no café da manhã. Básico. Esse negócio aqui tá baixando aqui. Não, mas ele pega, tá de boa. Né? Ele adora... Peraí, vamos levantar aqui. Ao vivo é assim mesmo. Nossa, tranquilo. Pronto. Ele gosta de farofa de conserva no café da manhã. Mas voltando a essa questão do Gladson, ela não foi construída da noite pro dia. Em 14, o Wilson olhou para isso, para esses materiais dele comer banana com farinha, né? E disse, esse material pode servir. E tem servido. Então ele virou essa semana passada ele desceu da canoa em Taumaturgo e saiu andando no rio com água na canela. Hoje todo mundo acha isso natural no Gladson Cameli, mas foi uma construção. Então não adianta tu, Marcel, decidiu ser candidato a prefeito de Rio Branco, hoje anunciou, aí amanhã pegar um testado e limpar algum bairro de Rio Branco, não, porque as pessoas vão interpretar isso como... pensando em fazer isso, vou ter que te contratar, porque eu tô querendo ser, ser político. Isso aí. Tem que, vamos começar a construir. Deus me livre, não, eu acho até um pouco arredio assim da minha parte falar, Deus me livre ser político. Porque, querendo ou não, a política ela faz parte das nossas vidas o tempo todo, né? Então a gente fugir disso é meio que ser... omisso. Entendeu? E, tipo, todos nós precisamos da política, né? Se um dia Deus quiser e eu tiver que ir pra lá, eu vou. Mas não é minha pretensão não, viu? Só pra deixar claro aí, Gadelha. Gadelha disse que vota em mim já, mas não vai votar. Já tem um voto, já. Então... Eu vou te contratar, tá? Caso eu... Opa, fiquei animado já. Então, assim, ou a classe política, ela evolui e se adequa ao momento, ou então vai ficar para trás, irmão.
Se ela não entender a necessidade de se profissionalizar, e eu disse até num comentário que foi feito, quando eu falei que política seguia a tendência, eu digo, olha, há 20 anos atrás, a população tinha era uma honra pegar o cartaz grande do seu candidato e colocar na frente da sua casa. Hoje ninguém quer mais. Antigamente, a fabricação de material gráfico gerava muita riqueza para as gráficas. Hoje em dia é aqui. O santinho entra aqui, o cartaz entra aqui, o banner entra aqui, tudo, a musiquinha entra aqui, tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Então, assim, ou a classe política, ela se organiza, né? Se organiza, e a gente está aqui se colocando à disposição para ajudar nisso. A gente, inclusive, nosso grupo, eu, a Ingrid, que está ali, o Rangel, a gente tem feito palestras gratuitas para assessores, coordenadores de campanha, pré-candidatos, gestores, né, para tentar trazer eles para esse momento, porque se melhora isso, melhora a produtividade deles e aí melhora a vida das pessoas. Porque se ele tem um mandato mais assertivo, melhora a vida das pessoas. Consequência, né? Ele se modernizar mesmo, né, Arthur? Arthur, pra gente direcionar aqui, eu queria que tu falasse pra gente o que é que um gestor, até tipo uma aula, um gestor, um candidato, ele precisa fazer na campanha dele para obter sucesso e o que ele não precisa fazer. Eu mandei isso pra ti hoje. O que deve fazer e o que não deve fazer. O que não deve fazer. Eu vou começar pelo não deve. Né? O que ele não deve fazer. Que é o principal. O que ele não deve fazer. Fique atento. Ignorar a sua equipe de comunicação, para mim, é primordial. Deixar de estruturar a sua equipe de comunicação. Ela é vital. Então, se eu pudesse dizer para cada político, seja com mandato ou sem mandato que está pretendendo, faça um investimento pesado na equipe de comunicação. Porque ela é vida. Ela é vida. Segundo, que não deve fazer, não se permita se cercar por puxa-sacos. Fuja dos puxa-sacos, porque o puxa-saco, você vai sair de casa todo assanhado, né, para uma reunião importante, você pergunta para o puxa-saco, ele está bonito, hein? Ele não te diz a verdade porque ele tem medo de perder a função. Cerque-se de pessoas preparadas e de pessoas tecnicamente também, porque o político ele precisa ter uma equipe política e técnica. Nesse caso do puxa-saco, o candidato ele tem que estar muito atento, né, a tudo. A outra coisa que eu tenho dito para alguns amigos meus que são deputados federais e senadores, Brasília é sedutor. Brasília é sedutora. E eu tenho dito sempre, olha, cuidado, porque político bom no Acre, aí eu tenho uma experiênciazinha para falar sobre isso. Foram 12 anos com meu irmão, Henrique Afonso, deputado federal, 4 anos com o Major Rocha, deputado federal, e 3 anos e meio com a Maílza, né, senadora Maílza, no Senado. Político bom no Acre, né? É um político que se faz presente na comunidade, que anda na comunidade, que conversa com as pessoas, que as pessoas têm acesso. Político bom no Acre é político que traz benefícios para a comunidade. Tem políticos, vamos citar aqui alguns, Jorge Viana. Jorge Viana, quem disser para mim que Jorge Viana não fez um bom mandato de senador, eu vou discordar, nunca votei nele, não sou simpático a ele, certo? Não sou, mas digo a você que ele fez um ótimo mandato para o Brasil. Os debates que o Jorge Viana participou são de tonalidade nacional, é um debate nacional, de política nacional, da economia, da floresta, da Amazônia, que não interessa para a pessoa que está precisando do barco para transportar o filho lá no Jordão, que não interessa para o produtor rural que está com a sua produção encalhada, porque não tem um caminhão para escoar, porque o ramal não está trafegável. Entendi. Não interessa, a discussão nacional no Acre não interessa. Meu irmão ganhou títulos e mais títulos, e eu sempre dizia para ele, ei, põe o pé no chão. Porque político bom no Acre é quem manda dinheiro para os municípios, para benefícios, e quem anda no Acre, certo? Muda de fato a vida das pessoas mais humildes, mesmo. Maílza, vice-governadora. A Maílza, ela conseguiu, né, conciliar as duas coisas. Ela participava de debates nacionais, né? Ela colocou muitas emendas, cerca de quase 500 milhões de reais, ela conseguiu aqui para o Acre, e estava toda hora nas cidades. Estava toda hora nas comunidades, subindo o rio, conversando com as pessoas. O povo coroou ela aí com
um mandato de vice-governadora. Então, assim, o petecão ele não está nem aí para debate de política nacional. Ele participa, ele acompanha tudo, mas não é a prioridade dele. A prioridade do petecão é estar na comunidade e estar buscando dinheiro para essas comunidades para resolver o problema do dia a dia dessas pessoas. No Acre é assim. Então, eu queria dizer, a classe política, o que não fazer? Se ausentar da comunidade. Se ausentar da comunidade. Deixar de priorizar o envio de recursos, porque o Acre é um estado pobre, Marcelo. É um estado que depende quase que exclusivamente de recursos federais. Então a bancada federal ela cumpre um papel importantíssimo, fundamental na busca de recursos para as diversas áreas, para educação, saúde, segurança, produção. E o que fazer para ter um mandato de sucesso? O inverso disso. Investe pesado na equipe de comunicação, uma comunicação atualizada, uma comunicação democrática, inclusiva. Eu quero aqui repetir esse nome, inclusiva, que todos, de religiões, de gêneros, de raça, de municípios, da zona rural, da zona urbana, dos povos indígenas, possam se sentir inserido nesse contexto. Invista pesado na sua comunicação, se faça presente na comunidade, mas não de qualquer jeito. Eu tenho falado muito, Marcel, sobre linguagem corporal. Você sabia que apenas 7% do que eu falo, do meu discurso, é guardado na mente das pessoas? Isso é científico, tá? Que eu vou te dizer. Como comunicador, tu sabe. 7% do que eu falo é guardado. 38% é a tonalidade da minha voz, que passa a segurança, a confiança. E 55% são meus gestos. Quantos gestos eu já não fiz aqui hoje? O meu olhar, a minha boca, o meu aproximar, o meu distanciar. É engraçado isso, né? Porque os gestos, eles falam por si só, né? Falam por si só. Eu quando vou me alongando mesmo, quando eu vejo, já tô fazendo um monte de gestos assim. A gente sente. Senão não sai, né? A gente sente. Que a gente acaba se impondo pra falar com mais segurança. Olha, eu tô aqui gesticulando com você. É porque sai melhor. Então, estar presente na comunidade não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Você se adequar e vem tudo aquilo que eu falei. De você conhecer a comunidade, ter as informações da comunidade, né, e chegar com jeito na comunidade, né, você nunca foi lá, aí você chega lá espalhafatoso, escandaloso, aí como é que estão meus amigos queridos? As pessoas dizem assim, nunca te vimos. Não, você tem que construir, a relação ela é construída, a imagem ela é construída, a identidade política do Gladson Cameli, que come banana com farinha, que come a bolacha miragina segurando enquanto está na reunião, que interrompe a reunião para pegar uma panela com uma colher e come conserva, entendeu? Essa identidade ela foi construída. A identidade do petecão, de ser chamado 100% popular, um cara acessível, foi construída. A identidade do Marcos Alexandre, de andarilho, de que toma café com todo mundo, né? Porque quando dizem que o Marcos Alexandre está indo para um bairro, todo mundo prepara um garrafa de café, pô, e já deixa a xícara na janela. Já virou referência do café, né? Eu acho que o Marcos, na campanha dele, deveria colocar como inclusive, quero trazer ele aqui. É um cara muito bacana, né? Para trocar ideia, um cara inteligente. É, muito inteligente. É. Ele deveria colocar como slogan da campanha uma xícara. Inclusive, quando ele vier aqui, eu vou pedir um patrocínio de um café. Vamos tomar esse café com ele aqui. Ele gosta de um café. Então, assim, foram identidades que elas vão sendo construídas. Agora, o grande risco, né, que eu não sei como é que está o nosso tempo. Não, de boa, fica tranquilo. Tá? O grande risco é que tem a identidade positiva que se cria por tua postura. A Maílza se criou como uma mulher muito séria, íntegra, de família, organizada, de palavra. O Marcos Alexandre, andarilho, popular, acessível. Mas tem também pessoas que criam uma identidade extremamente negativa e depois que cria amigo. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Arthur, isso que foi criado dentro desses políticos que você falou aqui, é uma coisa que veio deles ou tem uma equipe por trás que faz isso acontecer? Porque parece muito natural, tanto do Gladys como do Marcos Alexandre e tal. Eu vou te dizer um negócio. Eu sempre digo que atrás de todo bom político tem uma boa equipe. Uhum. Tá? Só que nós até usamos no slogan do nosso encontro que tem político ruim
com uma comunicação boa que ganha eleição. Tem político um bom com a comunicação ruim que perde eleição. Então, assim, a equipe de marketing, de comunicação de um político, ela precisa observar os traços do político, os jargões, o jeito dele, certo? E tentar construir ali a imagem. Tem coisas que dá para aproveitar, tem coisas que precisa tirar, certo? E aí vem o grande desafio. Tem político que aceita tirar, tem político que não aceita tirar, tem político que se adequa a uma pesquisa qualitativa que aponta que, olha, essa pessoa tem um jeito madame de ser, essa pessoa é muito grossa, essa pessoa ela se veste como elite. Então você pega esse apanhado de informações, senta e diz, nós precisamos mudar isso aqui. O Lula, para ficar mais claro, eu vou pegar o Lula. O Lula perdeu 3 eleições em seguida. Perdeu uma pro Collor, perdeu 2 pro Fernando Henrique, apanhou pra caramba porque nunca quis se adequar ao marketing político, que ele chamava de macumbeiros naquela época. Aí o Duda Mendonça, aí na 4ª eleição ele disse, eu vou me adequar, render, né? Vou me render a isso. O Duda Mendonça, que é um mestre, né, eu tive várias palestras em Goiânia, porque eu estudei em Goiânia, com o Duda Mendonça, aquele cara, para mim, em publicidade é o melhor, foi o melhor. O Duda, depois que pegou a pesquisa, que estudou o Lula, disse, primeiro, vamos lá, você precisa de um vice que dê um equilíbrio na economia. A pesquisa mostra que o setor produtivo da nação não confia em você. Não confia por causa do comunismo e tal e tal. Então você precisa um vice. Vamos procurar o vice. Quem? José de Alencar, um dos maiores industriais do Brasil, né, que já morreu, foi vice do Lula. Então tá ok, resolvido. Coisa que o próprio Lula na época não via, né? Não via. Ele achava que era autossuficiente para aquilo. Entendeu? Aí o que mais que essa pesquisa aí diz? Essa sua barba grosseira, que ele tinha uma barba, né? Eu estudei esse caso. Não estou falando coisa da minha cabeça, não. Eu estudei esse caso. Essa sua barba grosseira, quando você aparece na televisão, você já tem uma voz ruim, né? Essa voz rouca. Quando você chega, as crianças correm. Com medo, por causa dessa barba. Vamos baixar essa barba, vamos fazer a ralinha. Outra coisa, seus dentes são tudo entramelados. Vamos ajeitar? A Dilma foi fabricada, filho. Inclusive, o PAC, Plano de Aceleramento do Crescimento, o pessoal, os marqueteiros diziam que chamou-se Plano de Aperfeiçoamento da Candidata. Cortaram o cabelo da Dilma, ajeitaram os dentes da Dilma. Verdade, né, Foi, cara. Pega a Dilma, ministra da Casa Civil, ela tinha um cabelão, umas roupas assim, meia, sabe, estranha, e transformaram a Dilma, cabelinho aplumadinho, dentezinho plumadinho. Mas mesmo assim eu ainda tenho medo da Dilma, eu tenho medo dela. Certo, mas melhoraram a imagem dela. Então, tem disso. O marketing, ele chega, ele faz isso. Ele, agora, precisa a pessoa aceitar. A pessoa aceitar, dizer, olha, ok, tem gente que não aceita. Eu trabalhei com gente que não adianta, irmão. Só Jesus Cristo para chegar a sentar. Fechada, né? Só Jesus Cristo chegar a sentar e dizer assim, tem que ser assim. Tem que ser assim, porque... E perde com isso. Perde muito com isso. Então, e os que se adequam ganham com isso. Eu tenho certeza, isso eu não posso te dizer com certeza, mas quando o Wilson viu essas brincadeiras do Gladson, o que essas brincadeiras fazem quando você pega um todo quilo de arroz? Elas fazem o cara do bairro olhar para eles assim, ele é como nós, que é o que o povo mais quer. É sentir o político. O Petecão é querido nesses bairros. Na campanha de 2020, eu vi o quanto o Petecão é querido nesses bairros. Querido, queridíssimo. Sabe por quê? Porque ele chega, ele toma água, ele entra. Aí as pessoas olham para ele e dizem, é um de nós. Não é diferente da gente. Entendeu? E é isso. Se sente de fato representados, né? Correto. É isso que faz a diferença. Wagner Salles em Cruzeiro do Sul, a família Salles vai para quase 55 anos de mandato. Acho que é a família que mais tem mandato no Acre. O Wagner começou vereador em Cruzeiro. Só mandato de deputado em casa o Wagner teve. São 12. A filha foi 2 vezes deputado federal. Ele foi 2 vezes prefeito.
Ele foi 7 vezes deputado, a mulher 5. Cruzeiro do Sul é que... O Acre respira política, mas Cruzeiro do Sul é mais. Demais. É, Tanto né? que está aí, nós estamos no 3º governador, nós estamos no 3º senador, que a gente coloca no cenário. Já tivemos a Assembleia com 8 deputados estaduais eleitos em Cruzeiro do Sul, já tivemos a Câmara Federal com 4 deputados federais eleitos em Cruzeiro do Sul, que era Perpétuo, Fernando Melo, Henrique... Falta um, quem era? Derlei Cordeiro. Os 4 da bancada. Então, assim... Qual é o diferencial dos Salles? Cara, eles não saem da comunidade. Eles chegam, eles armam a rede, eles deitam lá. A Antônia Salles, ela chega, ela mesma mata a galinha, estica lá o pescoço, depena a galinha, cozinha e conversando. E tomando o cafezinho na lata de leite condensado. É isso que o povo quer, entendeu? Então, o Acre é isso. O marketing que a gente vem falando... não é um marketing que sirva para São Paulo, é um marketing que sirva para o Acre. Né? Que as pessoas se profissionalizem, que entendam a importância das redes sociais, que entendam os novos movimentos das redes sociais, onde há a necessidade de ter espaço para o TikTok. Aí você diz assim, o Twitter no Acre não tem muito alcance, mas tem, então você tem que estar lá. Jornal escrito não tem mais vez, os idosos adoram. Os idosos adoram pegar aquele jornal e ficar lendo, apreciando, como eles dizem. Ainda tem jornal escrito? Tem que ter, irmão. Eu não vejo. Não tem. Eu digo assim, o mandato fazer e distribuir para essa classe. Certo? Então você precisa ter essa sensibilidade. O outdoor cumpre um papel importante. É saber o que cada estado, cada cidade precisa ali, né? Se adaptar. A tua função, da tua empresa é isso, né? Isso. Você olha para Taumaturgo, 35% da população mora na cidade e 65% na zona rural. E aí? Eu vou investir só em rede social? Negativo, irmão. Vamos para a rádio. A rádio cumpre um papel. Esses taxistas de Rio Branco, Quiúbe, tudo, ficam ouvindo rádio direto. Aí como é que eu vou ignorar a rádio? Eu tenho que estar na rádio. Cara, inclusive, você já está convidado para ir lá na Rádio Gazeta para a gente trocar essa ideia. Não dá para ficar esse tempo todo que a gente está aqui, mas dá para falar um pouquinho sobre. Show de bola. Tem 2 caras que têm se destacado muito no Brasil, nesse contexto que eu estou falando, e são 2 caras que me inspiram muito. João Campos, no Recife, e Topázio. Eu, quando estava no gabinete do prefeito, eu citava muito o João Campos, a comunicação dele. E aí disseram, mas também tu quer comparar o João Campos, que é um jovem com boca longa, que já está numa idade mais avançada. Aí eu fui no Brasil atrás de uma experiência de alguém com a idade de boca longa, encontrei o Topázio. Depois eu te desafio a olhar as redes sociais do Topázio. Todas elas. O cara, ele foi tido como o segundo no Brasil, político, o segundo que mais se movimentou nas redes sociais, que mais enganjou nas redes sociais, certo? É tanto que um dia desse um crítico perguntou se o Topázio só vivia fazendo vídeo ou se ele despachava no gabinete, na prefeitura. E agora ele está até corrigindo isso, está mostrando o vídeo ele despachando com os secretários, porque realmente ele estava muito no externo. Certo? Então, assim, é necessário que a classe política ela entenda o momento que nós estamos vivendo, atualize, né? O pós-pandemia. Como eu citei o exemplo agora, nós fizemos comício online, cara. Tu já pensou onde é que imaginar? E foi um sucesso. Então, consiga entender esse momento que nós estamos vivendo, consiga se adequar a esse momento, desde a sua comunicação, desde a sua equipe interna. Isso envolve a vestimenta, isso envolve a linguagem corporal, isso envolve a inteligência emocional. Ontem, por exemplo, saiu um jornalista aqui do Acre, colocou alguma coisa a meu respeito, né? E aí choveu de gente me mandando isso para me responder, né? E eu digo, cara, eu não sou. Por que eu vou responder? Né? Por que eu vou responder? Márcio Bittar é campeão nisso. Acaba se rebaixando ao nível, né? Você cria, eu aprendi com o Wilson. Existe o marketing, existe o contra-marketing. Você analisa o fato, espera aí, isso aqui pode ter uma repercussão complicada. Eu preciso ter um remédio para isso aqui. Agora, isso aqui não vai dar. Agora, se eu der atenção, vai dar. E o que o jornalista está esperando é que eu dê atenção para gerar um fato político. Então, ele não vai ter isso e não teve. Os dedos coçaram. A vontade é grande. Mas por ali ficou, né? Mas é aí onde entra a inteligência emocional que precisa a nossa classe política trabalhar. Né? Saber se controlar,
O Gladson, mais uma vez, né? Eu não sou gladicista, mas ele é muito bom nisso. Acho também. que você é assim. Não, é porque a gente é de Cruzeiro do Sul. Então mas assim, é um cara que precisa ser estudado. Uhum. O Gladson, aquele cara esculhambou com ele na inauguração da ponte do Rio Madeira. Ele segurou na mão do cara e disse, é isso mesmo. É isso aí, você tá certo. Eu tenho que melhorar muito mesmo. Tem muito ainda pra você fazer. Cara, outra pessoa tinha esculhambado com o cara, tinha mandado segurança prender, porque o cara foi desaforado com ele. Você vê que dia 7 de setembro o Gladson desceu no meio daquele escândalo da Terra Prometida, desceu, já foi cercado por manifestante. Ele parou com a faixa governamental e ouviu, disse, vocês estão certos, eu estou tentando buscar uma saída. Foi para o evento, o pessoal passou com a manifestação e ele aplaudindo o pessoal com a manifestação. É um direito, dizendo é um direito. Desceu do palco, foi lá onde estavam os manifestantes, sentou, conversou. Sabe como é que é o nome disso? Inteligência emocional. Agora aí sim, isso aí não é inerente nosso não. É de cada um, né? É treinamento. Aí tem gente por trás. Aí eu acredito que o Wilson está trabalhando muito. Gladson, esse é o caminho. É tanto que essa semana eu vi uma matéria, o pessoal dizendo assim, o Gladson se apresentou durante esse ano um bom negociador, porque não foi a Segovia que foi lá negociar nos sindicatos, nas greves, não foi a Segovia que foi negociar com Terra Prometida, foi o próprio governador. Então, essa questão da inteligência emocional, e eu vou te dizer, é o assunto do momento, porque aí não é só o político que precisa, somos todos nós. Todos nós. Inteligência emocional nada mais é do que ter controle sobre suas emoções e fazer suas emoções trabalhar a seu favor, porque nós somos por natureza emotivos, somos por natureza melindrosos, todos nós somos, uns mais que os outros, mas todos nós temos orgulho. Eu li um livro que diz que se você se nega a dizer que é orgulhoso, o orgulho já está mandando recado, está se negando a dizer que existe. Somos orgulhosos, somos vaidosos, cheios de ego. E a inteligência emocional, ela trabalha isso na nossa vida, para que a gente controle e transforme isso em questões positivas, qualidades a nosso favor. Então, o que acontece? No profissional, no pessoal, na vida, né? Na de vida, forma geral, né, Arthur? Na vida, na forma geral. Inteligência, eu estava num jantar anteontem e o Lauro do Sebrae chegou para mim e disse, tu está abordando muito inteligência emocional nas tuas falas. Eu digo, tô, isso é o tema do momento. Isso serve para políticos, isso serve na vida pessoal, isso serve para empresários. Por quê? Porque a gente vive a cada dia mais acelerado, a cada dia mais competitivo, e aí há uma necessidade. A gente vê um mundo rodando com muita rapidez aqui nesse negocinho aqui, né? Correto. Aí há uma necessidade de você ter controle sobre suas emoções. É verdade. E eu acho que a gente está encerrando. Eu encerro dizendo o seguinte, que governar, que ter um mandato, seja ele de vereador, deputado estadual, federal, prefeito, vice, governador, vice, senador, presidente da República, ter um mandato não é nada fácil. Porque governar ou liderar é um ato que exige racionalidade. É um ato que exige que você, como ser humano, deixe de lado os sentimentos e escute somente a razão. Todos os grandes líderes da humanidade, desde os bons que podemos citar aos ditadores, eles deixaram o sentimento de lado e ouviram a razão para governar. Quando as pessoas usam muito aquela frase de Maquiavel, eu prefiro ser temido do que ser amado. Aí eles têm várias interpretações e você interpreta como quer, mas ali ele estava falando o seguinte, sobre amor. O temor, ele é um amor tão grande que gera um respeito tamanho por ti que tu é incapaz de fazer algo contra você, contra o líder. Então, é desse temor que ele está falando. Ele não está falando que queria chegar na prefeitura ou no governo e todo mundo correr para dentro da sala, trancar as salas, porque foi, o prefeito está passando aí, eu morro de medo dele. Não, é respeito, ele está falando de respeito. Eu prefiro ser respeitado, a minha autoridade, do que ser amado. Entendeu? Então, é necessário para que você possa ter um mandato produtivo, na sua empresa, na sua candidatura, é necessário que a racionalidade ela sobreponha a emoção. E
tudo isso que a gente falou sobre isso. Se adeque ao momento, profissionalize, trabalhe com ciência, porque marketing é ciência, entendeu? Ela estuda o mercado, ela estuda as tendências do mercado, o comportamento, os movimentos. É hoje, não é amanhã, entendeu? Então, quando você faz isso, pode ter certeza que você consegue obter êxito em tudo, quer seja na sua candidatura, quer seja no seu mandato. Em todas, quer seja mandato ou candidatura que eu coordenei, eu usei muito a ciência. Como é legal conversar com um cara assim que tem a mente muito aberta. Eu tô falando e eu vou me ligando e pegando alguns ganchos para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Enfim, te agradecer demais por essa aula aqui que você deu aqui pra gente. Eu confesso que fiquei assim encantado, porque é um mundo muito amplo, né, esse mundo do marketing. Mas o espaço do Resenha é sempre aberto para você aqui. Vamos trocar essa ideia também na rádio. Eu acho que quanto mais pessoas entenderem sobre esse mundo, melhor as coisas vão ficar, né? Para nossos políticos, para a nossa população, enfim, para os gestores desse ACA, que eu vejo um potencial gigante de crescimento para os gestores, empresários, enfim, que necessitam disso, nesse novo mundo, né, que a gente está vivendo, né, Arthur? Obrigado pela parceria, obrigado por ter vindo aqui pelo Resenha, e o espaço aberto sempre para você. Eu é que agradeço e encerro dizendo para você que está em casa. Como você disse ainda há pouco, Marcelo, todos nós precisamos da política. Do mais forte empresário industrial do Brasil. Ele depende da alta do dólar, ele depende da política econômica estabelecida pelo Ministério da Fazenda, ao mais humilde cidadão brasileiro. Quando ele se acorda, ele precisa de energia elétrica. Ele precisa do ônibus passando na frente da casa dele. Tudo, né? A Envolve estrada tudo, precisa estar asfaltada. Então, nós precisamos de política. Então, é uma responsabilidade nossa participar mais ativamente. Às vezes se oferecendo como instrumento, como candidato, e às vezes votando corretamente, escolhendo com mais consciência. É isso aí, a gente recebeu aqui Arthur Neto, especialista em marketing político e muitas outras coisas. O cara é fera, crânio. Tem o Instagram para deixar pra galera? Tem. Arthur Neto AC19. Então pronto, segue lá para você conhecer um pouquinho mais sobre o Arthur Neto. Obrigado, meu amigo. A gente finaliza mais um Resenha. Semana que vem a gente está de volta, sempre com uma entrevista muito leve, inteligente para você aqui, pelos estúdios da Sun Films. Mais uma vez agradecer a Continet, sua parceira de milhões, Sicredi, Alto Posto Amapá e Riberágua. A gente se encontra semana que vem. Valeu, até mais.